Eu peço que você abra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9, verso 1 a 3. Você vai ver que possivelmente você já leu 10, 15 vezes esse texto. Não tem nenhuma dificuldade com ele, não é um texto complexo. Enquanto você está abrindo aí, encontrando a palavra de Deus, lá em casa nós temos um hábito anual. Uma vez por ano a gente toma em família um remédio junto. Não é para Covid, tá? É ivermectina, não é para isso. A gente toma porque a gente descobriu, por meio dos médicos das nossas filhas, quando eram pequenos, que ele é um excelente remédio profilático. Ele evita que você pegue piolho, sarna, carrapato. Não sei se você sabe disso. Como eu e a Anne, a gente tinha costume de trabalhar com moradores de rua, e nossas filhas eram pequenas e cabeludas, então você já viu, né? Piolho era... E isso resolveu, trouxe uma solução. E a gente criou isso por hábito. Então, mesmo hoje, eu com pouco cabelo, e até confesso que se um piolho pegar aqui, ele merece ficar. É corajoso, mas... Então a gente continua tomando. Por que eu trago essa informação para vocês? Porque muitas vezes a gente olha um texto da palavra e a gente diz assim, não, esse texto eu já conheço, essa palavra eu já conheço, já está aqui. Mas parece que não, às vezes. Então, é necessário, muitas vezes, nós voltarmos e entendermos uma informação. Porque, queridos irmãos, há momentos na nossa vida que a gente precisa dessa ivermectina para evitar que algumas situações aconteçam que, na verdade, nos atrapalham no grande propósito que a nossa vida tem, que é de glorificar a Deus. Tá bom? Então, se você já tomou o seu remédio, beleza. Mas se você não tomou, vamos tomar comigo agora, porque essa pregação serviu muito para mim, tá? Principalmente nesses momentos. E você vai entender, principalmente diante do contexto da igreja hoje, né? Assim diz a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém? Vamos orar? Pai bendito, obrigado por tua misericórdia, graça, compaixão, por tua sabedoria, Senhor, que nos enche de ti, para que nos momentos certos, Senhor, sejamos usados por ti para glorificar o teu nome. Obrigado, Pai, porque o Senhor lembra de nossas fraquezas e nos nutre e nos fortalece, para que nesses momentos sejamos fortes para a tua honra. Eu quero te agradecer, Pai bendito, por tua bondade. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu Filho amado Jesus Cristo. Quero te agradecer pelo teu Santo Espírito que habita em nós e traz sabedoria para principalmente enfrentarmos os momentos difíceis. Obrigado, Senhor. O que eu te peço é que meus irmãos estejam ouvindo a tua voz nesse momento e não a minha. Que a tua sabedoria seja manifesta e não a minha tolice. É em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que oro. Amém. Pode parecer estranho para quem lê o texto, e muito estranho até, essa pergunta que os apóstolos fazem para Jesus. Quem que pecou para ele estar nessa situação? Quem que pecou? Você saberia dizer? Só que para Jesus e os apóstolos, na cultura que eles estavam, a pergunta não era estranha. O estranho mesmo é que ainda hoje há muitos cristãos que diante de alguma dificuldade fazem a mesma pergunta. Quem é que pecou? Por que o Rogério está sofrendo? O que ele fez de errado aí, Rogério? Conta para mim. Sempre funciona assim. Os amigos de Jó, né? Interessante que este é o único milagre relatado nos evangelhos no qual está dito que o sofrimento
vinha desde o nascimento. A gente só vai encontrar 2 relatos semelhantes no Novo Testamento sobre essa questão de ter nascido em sofrimento, que é lá em Atos 3:2 e Atos 14:8. Fora isso, você não vai encontrar nenhum outro relato, tá? Pela pergunta, então, a gente percebe que esse homem, ele não era um homem desconhecido dos apóstolos nem de Cristo. Porque pergunta, né? Eles falam, eles afirmam, ó, desde o nascimento. Então ele não era alguém que cruzaram ali e viram. Ele já era alguém conhecido, né? Então eles aproveitam a oportunidade para questionar Jesus. E você já vai entender o porquê. É bem compreensível a pergunta, desde que você entenda o contexto que eles estavam. Era uma dúvida legítima. E isso está afirmado porque Jesus responde a pergunta. Ele não a ignora, ele dá atenção. Ele legitima a dúvida. Então, nessa noite, confrontados com a resposta que Cristo dá aos seus discípulos, pela graça, eu desejo que o Espírito Santo esteja depositando na sua mente e no seu coração uma certeza. E que essa certeza cesse esse tipo de questionamento no meu e no seu coração e nos firme na verdade quando passarmos por situações difíceis, como esta aqui. Então, para iniciar, para a gente entender, eu quero mostrar para vocês por que da pergunta dos apóstolos a Jesus. A gente não pode esquecer que Jesus e seus discípulos eram judeus. E aqui eu não estou falando israelita, não estou falando hebreu, judeu. A religião deles era a religião judia. Eles não eram apenas nascidos em Israel, eles eram da religião judia. Para um judeu, não há problema nenhum em relacionar o sofrimento ao pecado. Para um judeu, não há problema nenhum em relacionar sofrimento ao pecado. Nenhum. Então, esse não era o motivo que os levava a fazer a pergunta para Jesus. Quanto a isso, não havia dúvida. O que acontecia na época é que, lembre-se, sendo judeus, eles obedeciam à lei e se guiavam pela lei. Eles também tinham tradições rabínicas e estavam sobre não apenas o domínio militar romano, mas sobre a influência do pensamento romano que derivava do pensamento grego. Então era difícil para eles entender a verdade diante de todas essas informações que eles recebiam. Qual é a informação correta? O que é a verdade por trás disso tudo? É essa a pergunta. Agora, observa a confusão a qual os apóstolos estavam expostos. Para alguns judeus havia o conceito do pecado pré-nascimento, tá? Então eles acreditavam no pecado pré-nascimento, ou seja, o homem começava a pecar ainda no ventre da mãe. Isso se baseava na interpretação rabínica do texto de Gênesis 4:7, que diz assim: eis que o pecado está à porta. Então, para alguns, antes de nascer, o homem já estava pecando, como, por exemplo, quando ele dá aquele rico chute nas costinhas da mãe, assim, né? Pega e move o rim, né? Que a coitada da mamãe chega a se contorcer. Então, para o judeu, isso era uma prova de que havia um pecado pré-nascimento. Também havia, na época, a crença da pré-existência da alma. Na verdade, isso é uma ideia que a teologia moderna também tem, alguns teólogos têm, tá? Isso se baseava na ideia de Platão, que é incorporado pela cultura romana e entra adentro do pensamento judeu. Então, o que era isso? A ideia era que antes da criação do mundo, Deus havia criado todas as almas. E essas almas ficavam no 7º céu, em uma câmara especial, aguardando o momento de nascer. O judeu, para não ficar estranho assim, né, 7º céu, eles diziam que essas almas ficavam no jardim do Éden.
Então, eles, como é que eu vou dizer assim, eles tornam mais aceitável a ideia, né? Hoje a gente também faz isso, né? O gospel, né? O funk não é nosso, mas se botar uma letra gospel, aí é de Jesus. Entendeu? A gente pega qualquer porcaria e dá o nome de gospel e acha que é de Cristo, né? A gente tem que começar a rever nossas ideias aí, né? Tá difícil, né? Então, eles também não estavam errados, né? Atire a primeira pedra que nunca pecou. Então, eles acreditavam nisso. Para piorar a situação, porque se torna mais confuso ainda, havia duas ideias quanto à qualidade moral dessas almas. Né? E havia dois pensamentos. Uma é que elas eram criadas boas, e aí quando entravam em contato com o corpo, para nascer, algumas eram corrompidas pela carne e se tornavam más. E a outra é que Deus criava almas boas e almas más. E aí ele selecionava. Vai para ti, vai para cá, vai para lá. Nessas duas formas de pensar, irmãos, há um grave problema em cada uma delas. Na primeira, o problema está nessa ideia de que o espírito é bom e a matéria é má. Não existe isso. Né? Isso aí é uma heresia chamada maniqueísmo. E ela tem origem lá no início da igreja, bem antes até, na ideia do gnosticismo, uma heresia que o apóstolo João combateu direto. Já a segunda forma de pensar nos traz um problema grave, mas diferente. E qual é? Como é Deus o criador das almas, ele cria, portanto, almas más? Portanto, seria o Senhor responsável por criar o mal? Impossível. Porque Deus não cria o mal, Deus não peca e não pode ser tentado. É impossível para um Deus bom e santo criar uma alma má. Então, é muita confusão. Se você não tem base, não podemos esquecer que os discípulos de Jesus eram homens simples. Você fica perdido. Né? Ondas de doutrina, ondas de ideia. E fica aqui minha dica. Cuidado com os influencers gospel, tá? Tem muita porcaria aí. Você quer acompanhar alguém? Pegue referência, veja as ideias, vai estudar. Não é assim, o cara é bonito, o cara tem um microfone dourado, usa um óculos e dá umas risadinhas. O diabo ri também. Vocês entenderam? A dúvida é válida, né? É bem complexo, assim, são várias situações. Então, surge mais um problema a isso. Eles eram judeus. A lei era para ser vivida de acordo com ela e obedecida. Baseado nisso, há uma ideia entre os judeus de que um filho pode herdar o pecado dos seus pais. Ou melhor, ele pode sofrer as consequências do pecado de seus pais. Esse é um pensamento originado lá em Êxodo 34:7, que diz ao final do verso assim, no final do verso, presta atenção, Deus diz assim, sobre Deus, que o culpado, Deus não tem o culpado por inocente, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então também, a Bíblia corrobora com isso. Agora, veja um detalhe, esse é um problema recorrente, quando a gente isola um verso ou apenas um trecho da palavra de Deus. Se você observar o verso que antecede e o início do verso 7, que eu vou ler para você agora, você vai entender. Passando, pois, o Senhor perante ele, aqui Moisés, né, clamou: o Senhor, Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, e grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado.
Se a gente pegar o texto todo no seu contexto, a gente não vai ver um Deus vingativo, mas a gente vai ver um Deus rico em misericórdia e graça. O Deus da nova aliança que viria por meio de Cristo. Então não pega um texto isolado, é um risco muito grande. Você precisa entender muito bem o que você está lendo. Até Jesus encarnar, meus irmãos, isso é importante a gente entender, Deus regia sua relação com os judeus pela antiga aliança, onde havia uma relação totalmente dependente da lei e da sua obediência, onde Deus não era um pai. Deus era o quê? Um juiz. Você se comportou bem, obedeceu, bênçãos. Você desobedeceu, maldição. Não é assim que termina a lei? Bênção para o obediente, para o desobediente. Essa é a antiga aliança. Por isso que Jesus vai dizer que nele ele institui uma nova aliança. Tá bom? Então agora o pastor falou assim, não, podemos desobedecer que agora a vida é louca. Não, estou dizendo isso. Eu sou responsável pelo que falo, mas não sou responsável pelo que você entende. Não transforme a liberdade em Cristo em libertinagem. Não é isso que eu estou falando. Então, era assim a vida do judeu. Era um erro comum. Um erro comum para eles. Ver Deus como um punidor, um Deus rancoroso, um Deus vingativo. E infelizmente, irmãos, essa visão equivocada ainda persiste no meio cristão. Toda vez que passamos por lutas, nosso primeiro pensamento é, e você já pensou isso, não vem dizer aqui que não, eu estou sendo castigado. Tem gente que até se sorriu aí, viu? Eu não sou Espírito Santo, mas conheço, porque eu também já pensei isso aí. Ó Deus me batendo. Largou os gafanhotos dentro de casa. Agora, né, é fogo consumidor, lascou. Vem a mão. Estou sendo castigado. Sabe por quê? Porque as dores, elas costumam embaçar a nossa razão e a gente esquece que em Cristo nós desfrutamos de uma nova aliança, uma aliança de graça e misericórdia, fundamentada não em nós, mas fundamentada no Filho. Você precisa entender isso. Antes Deus era visto como juiz. Hoje Ele é Pai. Você precisa olhar para Deus como Pai. Ele é seu Pai. Se vós sois maus, sabem dar boas dádivas a seus filhos. Você entende isso? É por isso que Jesus criticou os escribas e, de certa forma, nos critica também, quando ele afirma, lá em Marcos 12, 24, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? É por isso que a gente erra. Eles erraram porque eles pensavam mal de Deus. E ainda hoje nós também pensamos mal de Deus. Nossa ignorância cria um Deus com D minúsculo, que não é o Deus das Escrituras, que não é o Deus de Jesus Cristo, que não é o Deus revelado pela vida do Filho, que não é o Deus revelado pelo amor e pela graça derramada no coração de cada um de nós. É ignorância. Muitos de nós construímos um Deus imaginário, um Deus que na maioria das vezes serve apenas para nos agradar. Essa é a grande verdade. E devido a esta ignorância, Jesus precisa acabar com conceitos errados que temos a respeito de Deus o Pai, a respeito dele.
E aqui, ele vai fazer uso de uma resposta muito simples. O que ele vai responder? Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. É uma resposta, assim, alta teologia. É uma resposta esclarecedora e simples. Observem que Jesus em nenhum momento deseja explicar a relação entre pecado e sofrimento. Mas ele diz que o sofrimento daquele homem sobreveio a ele para que se desse a possibilidade de pôr de manifesto o que Deus pode fazer, principalmente em meio à dor. Querido irmão, há um Deus extraordinário que age no ordinário ao nosso favor. É nas coisas simples que Deus também se manifesta. Mas infelizmente, na nossa ignorância, a gente acaba esquecendo do milagre de levantar de manhã e botar os 2 pés no chão, de poder ter a oportunidade de ter uma refeição, de poder levantar tendo saúde ou não. Então, às vezes, parece que a dor tem que vir para que a gente lembre desse Deus extraordinário ao qual servimos. É como C.S. Lewis vai dizer, o sofrimento é o megafone que Deus usa em nossas vidas. Por isso que o apóstolo João deseja é que seus leitores compreendam que a aflição, a tristeza, a frustração, a dor, sempre permitem que Deus revele mais o mundo a sua glória do que em momentos tranquilos. Pois é nesses momentos que Deus mostra ao mundo o que pode fazer por meio de nós e no meio de nós, seja nos amparando no sofrimento ou nos usando para amparar quem sofre. Pergunte a si mesmo, é uma pergunta aqui que retórica. Em qual momento, nesses últimos anos, essa igreja foi mais igreja? Foi no churrasco ou foi na enchente? Em qual momento essa igreja foi mais igreja? Alguns irmãos aqui mostraram as virtudes de Deus por meio delas. É neste momento que nós temos uma grande quantidade de irmãs aqui enfermas, ou no momento que tudo é festa? Você reparou isso? E aqui, para dar uma aliviada, eu vou contar Enquanto eu pensava essa pregação, uma teóloga que amo muito, e ela fez uma pergunta: por que está acontecendo só com as irmãs? E vocês sabem, eu sou um homem muito sábio, adepto da alta teologia. Eu olhei para ela e disse assim: porque se Deus pegasse os homens da igreja, só uma gripe bastava para derrubar tudo. Não estou dizendo que vocês são fracos, tá, irmão? Mas vamos e viemos, né? Tu quer botar um homem de cama, dá uma gripe para ele. Ai. Abre o testamento aí, divide minhas coisas, né? Deus também, né? Ele diz assim: se eu botar 2 ou 3 ali com enfermidade, vou parar a igreja. Então eu vou pegar meus soldados mais fortes, né? Fica aqui o meu carinho para vocês, tá, irmãos? É óbvio que eu não desejo isso. Mas a grande verdade é essa, né? As mulheres se mostram em determinadas situações muito mais fortes. Nós, homens, temos muito a aprender com elas, né? Tá? Amém? Daqui a pouco eu vou estar dizendo assim: adoro aquele pastor, ele é feminista. Eu não sou feminista, tá, gente? Eu só reconheço a capacidade de cada um. Tá? Capacidade de cada um. A gente foi chamado para proteger, vocês foram chamados para nos ensinar, nos apoiar, né? E a gente aprende nas pequenas e nas grandes coisas. E eu fico muito feliz de ver, é paradoxal, tá? Triste pela situação, mas feliz por ver Cristo sendo glorificado por meio da vida dessas minhas irmãs.
Sou um cara orgulhoso. Hoje dava testemunho disso para 3 amigos meus do trabalho. Puxei eles, barra, né? Eu digo, não. Você devia ver a força delas. A força delas. Isso é importante. E são vários, né? É braço quebrado, é doença, né? É complicado. A única coisa que ultimamente tem afligido nossos irmãos é feiura. Mas isso aí não tem o que fazer. Nasceram assim, né? Então é isso, meus irmãos. É nesses momentos que Deus revela a sua glória por meio de vasos de barro como nós. É quando choramos com quem chora, quando sofremos com quem sofre, quando nos alegramos com quem se alegra, que nós mostramos para o mundo que nós somos igreja, que nós somos um só em Cristo. E é quando nós somos afligidos pela dor, quando nós somos confrontados com a luta, que nós temos o privilégio único de glorificar a Deus por meio da nossa satisfação nele. Paulo entendeu isso. Ele pediu para Deus afastar dele um espinho da carne. Mas a resposta de Deus foi curta e grossa. Paulo, minha graça te basta. Não, Paulo. Porque Paulo, é na sua fraqueza que eu manifesto minha força. É na sua fraqueza que eu irei te sustentar. E Paulo entende isso. E ele conclui dizendo que se gloriavam, se alegrava por sua fraqueza, pois é na sua fraqueza que habitava o poder de Cristo. Queridos irmãos, é na nossa fraqueza que habita o poder de Cristo. O Senhor exalta os humildes. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E qual é o primeiro degrau da bem-aventurança? Vamos lá, quem é que aprendeu aí? Anota aí, pastor Reinaldo, quem não responder certo. Como? Humildade. E se lembram do conceito de humildade? Não é o cara que baixa a cabeça para todo mundo. Mas a expressão é aquele que se prostra diante de alguém em reconhecimento que nada tem. Nada. Você só vai encontrar o seu sustento, o básico, naquele que te oferta, que é Deus. Isso é humildade. Eu, pessoalmente, aqui falo eu, não está nas Escrituras, eu não acredito no orgulho cristão. Eu não acredito na soberba cristã. Não acredito num cristão que se acha superior a alguém. Muito pelo contrário. Quanto mais você olha para Cristo, mais humildade vai brotar no seu coração. E mais você vai se tornar simples. E você vai entender que você não é digno de tanta graça, bondade e amor. Essa é a grande verdade. É isso que temos que nos apropriar. Esse é o poder de Cristo em nós. Agora, infelizmente, quando o sofrimento chega a quem não conhece a Deus, e aqui eu não estou me referindo apenas àqueles que dizem não serem cristãos, mas não se esqueçam da crítica de Jesus aos escribas, essa pessoa simplesmente desiste. Pois não tem motivo nenhum para ter esperança. Se entrega ao desespero e tem na vida uma fonte de dor, de lágrimas, pois é isso que resta para ela. Não há ninguém que a possa ajudar, diz. Agora, quando os problemas e lutas chegam a quem conhece a Deus, a perspectiva é diferente. Ele sabe que não está só. Sabe que anda com Deus. Ele se aproxima mais de Deus. E sabe que na luta pode pôr em manifesto ao mundo a força, a nobreza
e a esperança que somente pode ser encontrado em um coração que entende essa aliança que tem com Deus em Jesus Cristo. Em resumo, queridos irmãos, quando você conhece a Deus, você não desperdiça a batalha, você confia, você completa a carreira, você persevera na fé. Quando você conhece a Deus, você sabe que vive sobre uma aliança que não está baseada na sua obediência, não está baseada ao cumprimento da lei, não está baseada sobre sua religiosidade, não está baseada sobre sua força. Foi muito bem dito aqui, Deus não precisa de nós. Se engana você se você acha que Deus precisa de algum de nós. Mas Ele nos chama, venham, participem. Você está sendo convidado. Você não é forçado. Quando conhecemos a Deus, sabemos que a nossa vida está fundamentada e é totalmente dependente de Cristo. Nós sabemos que apesar da luta, não tem castigo, mas oportunidade. Oportunidade. Pois o verdadeiro sofrimento e o único sofrimento foi o de Cristo por nós na cruz. Nada se compara. Nada se compara. Lembre-se que você não está sob castigo, por favor. Mas está sendo feito a imagem de Jesus Cristo, mesmo que às vezes seja necessário a dor para isso. Tem uma música que diz, mesmo que pela dor deseje estar perto de ti. Eu sou péssimo em música, graças a Deus o Senhor tem o pastor Reginaldo aqui para cantar, porque se dependesse de mim ia aparecer um exorcismo. Mas é isso. Qual o seu desejo? Estar cheio de Cristo? Seu desejo é glorificar a Cristo? Mas em qual situação? Na praia? De boa? Isso é fácil. Agora, durante a luta. E se Deus disser, você quer, meu filho, ter um coração conforme o meu? Eu vou te dar uma oportunidade. Mas vai doer. Não, então deixa que eu não quero. Prefiro ir assim. Mas isso acontece. É claro que essa não é uma resposta definitiva. É muito mais complexo. Mas quero me ater à resposta simples de Jesus. E nesse ensino dele, não há castigo. Há oportunidade. Queridos, como entristecemos o nosso Senhor toda vez que negamos a cruz, apenas porque somos confrontados com algum sofrimento. Nós não podemos crer que o amor de Deus não está mais conosco por causa de maus momentos na nossa vida. Este não é o Deus das Escrituras. O mesmo Deus que João declara ser amor e que levou o apóstolo Paulo a escrever a mais bela declaração de amor registrada, que está lá na carta de Romanos, capítulo 8, verso 31 a 39. E eu vou resumir. O que me separará do amor de Deus? Será lutas, sofrimento, principados, potestades, a vida ou a morte? Nada, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus sobre mim. Nada. Não é só nos momentos bons, mas nos momentos maus. Se aproprie disso. O amor de Deus independe do nosso sentimento por Ele. O amor de Deus por nós independe da nossa luta diária. Ele sempre, sempre nos amou, sempre nos amará. Você não entende isso ainda? Olhe para a cruz. Você quer uma expressão maior de amor? Ele moeu o filho dele por mim e por você, vasos de barro, para que por meio de nossas vidas nós pudéssemos ter a Ele.
pudéssemos experimentar a Ele, pudéssemos ter uma vida de qualidade a iniciar hoje. Entenda isso. Toda vez que você se angustiar, que a dúvida tomar o seu coração, lembre-se de Cristo sendo moído na cruz. Lembre-se desse amor abnegado. Quem somos nós para sermos trocados pelo Filho Santo de Deus? Mas Ele assim o fez, porque Ele quer que você olhe para a cruz e entenda: eu amo você. E te desejei intensamente, a ponto de meu filho se entregar por amor a você, a ponto do meu espírito habitar nesse coração tão impuro, a ponto de eu te ofertar a eternidade ao meu lado. Esse é o amor de Deus, não se esqueça disso. Somos muito propensos a escrever as bênçãos na areia e as nossas desbênçãos no mármore. Não faça isso, querido. Traga à memória sempre aquilo que te dá esperança e te lembra do amor de Deus. Eu estou concluindo. Entenda, meu querido irmão, que todo sofrimento e toda perda que você tiver nessa vida, seja o preço que você tiver que pagar, será restaurado e reembolsado na eternidade junto a Jesus Cristo. Pois como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Ele te ama e as lutas passageiras dessa vida não podem deixar que você esqueça disso. O Evangelho não é a promessa de que neste mundo não vai haver mais aflição para você. Jesus Cristo nunca afirmou isso. Ele é a verdade, Ele é digno, Ele é fiel. Pelo contrário, Ele disse que nesse mundo teríamos aflições. O que o Evangelho nos promete é que, em Jesus Cristo, seremos capazes de passar por essas aflições e que por meio delas glorificaremos a Deus em Jesus. Então, quando você for chamado à luta, e se você está lutando nesse momento, entendam que as aflições só serão o mal maior se Deus não for o seu bem maior. Não faça isso. Descanse na soberania de Deus. Seus decretos, suas promessas, seus planos, sua palavra permanecem firmes, não importa que notícias recebamos ou a situação que estejamos vivendo. Confie sempre, glorifique ao Senhor por meio da sua fé, por meio da sua coragem, por meio da sua esperança, e mostre ao mundo que há um Deus que é amor, não porque Ele nos poupa das lutas, mas porque Ele nos preserva nas lutas. Porque nas lutas Ele manifesta com mais intensidade a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão. Lembram-se que eu disse que era como tomar ivermectina essa pregação? Obrigado. Porque não há prazer maior para um pastor de que ver que a sua igreja está amadurecendo. Nesse momento, vocês estão glorificando a Deus. Eu fiquei com o dedo cansado de tanto responder mensagem, de tanto amor que eu recebi. E que eu sei que muitos aqui estão recebendo também. Nós estamos no caminho certo. Vamos falhar, mas estamos no caminho certo. Isso maravilha o coração de um jovem pastor e de um pastor um pouco mais experiente, né, pastor? A gente pode não cantar tão bem, pode não ter grandes instalações, mas uma coisa é certa, queridos. Se alguém quiser entender o que é viver o amor de Deus, pode entrar naquelas portas ali que vai experimentar. Encerro dizendo, é para isso que estamos aqui. É para a glória de Deus. Sejam em verdes pastos, ou seja, no vale da sombra da morte.
que a Cristo Jesus seja dada toda a glória e que possamos ser instrumentos seus de amor, misericórdia e compaixão. Vamos orar? Senhor, bendizemos o teu nome. Obrigado por tua palavra que nos consola o coração, nos fortalece, nos enche de alegria, Pai. Obrigado por nos fazer te conhecer mais e assim, Senhor, trazer paz aos nossos corações. Obrigado porque tu mostra uma graça, um amor e uma misericórdia inimaginável nos melhores dos nossos sonhos, Senhor. Sabemos, Pai, de nossas fraquezas e te pedimos, nos dá um descanso nesse momento. Restaura a saúde das minhas irmãs que estão enfermas. Derrama teu Espírito Consolador naqueles que estão em luto. Abre portas de esperança para aqueles que estão se sentindo perdidos nesse momento. Eu te peço, porque por meio de Cristo, aprendo todo dia a te conhecer, Senhor. E sei que tu é longânimo, bondoso, generoso, cheio de compaixão, graça e misericórdia, Senhor. Por isso te peço humildemente. Obrigado por tua palavra. Não deixe que ela cesse em nossas mentes e corações. Obrigado, Pai. É em nome de Jesus que oro. Amém.